Olá, amigos! Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Esse é o momento da meditação, da oração. Vamos aproveitar a mensagem de Chico Xavier. Oremos por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Estamos na França, século XIX. Paris desperta em sua movimentação corriqueira e as pessoas se deslocam no atendimento de seus afazeres habituais. A data é 29 de abril de 1864. Um dia comum para a maioria dos seus moradores, mas de grande importância sob a ótica espiritual. Na sua primeira edição, chamou-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, que surgia a 29 de abril de 1864. Ao elaborar essa obra, Kardec recebeu uma mensagem no dia 9 de agosto de 1863. Era uma orientação e que se encontra em obras póstumas.
diz o seguinte: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Aproxima-se a hora em que te será necessário, o Espírito estava se dirigindo a Allan Kardec, em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. O Espírito aí avisa Kardec que a linguagem é do cristianismo redivivo, primitivo. Aproxima-se a hora, continua o Espírito, em que à face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Você pode encontrar essa mensagem em obras póstumas, né? E na parte de 307, 308, mais ou menos, a página que você encontra essa mensagem. Kardec, com a sua profunda visão de futuro, notável bom senso, focaliza seu trabalho na essência e na universalidade do Evangelho, detendo-se no ensinamento moral. Iniciava-se, assim, a mais importante tarefa do Espiritismo no seu papel de consolador. Sim, porque ele é o consolador prometido por Jesus. Ele revive o cristianismo em sua feição mais pura e simples, permitindo que as lições do Mestre sejam compreendidas e vividas, né, em toda a sua essência e pureza. Assim, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo as lições morais do Cristo, porque esta obra magnífica facilita o entendimento dessas lições através das explicações dadas pelos Espíritos. As parábolas do Mestre, antes veladas, ou muitas vezes entendidas de forma literal, são agora compreendidas na sua essência, de modo a facilitar o autoconhecimento e a reforma interior. Sob a inspiração dos ensinamentos e exemplos do Mestre, as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. Kardec nos traz essas considerações na Revista Espírita, do ano de 1864, em abril de 1864, quando do lançamento do Evangelho. A vinda do Cristo ao planeta assinalou o maior acontecimento para a coletividade humana. Por isso, compete ao Espiritismo a ajudar a reorganizar o edifício desmoronado da crença, como nos advertiram os espíritos instrutores. E dessa forma, reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas, encaminhando os corações ao Evangelho. Imaginemos uma longa viagem a ser feita com incalculáveis caminhos, encruzilhadas,
a serem defrontadas, além de inúmeros perigos e dificuldades. Sem saber a extensão das surpresas a serem enfrentadas, cada escolha representa delicada e importante decisão para o futuro de sua vida e de sua felicidade. E nem sempre nós estamos seguros nessa caminhada. E nessa insegurança, que alívio quando alguém deposita em suas mãos um precioso mapa, orientando o caminho mais reto e seguro a ser feito. Esse mapa possibilita um olhar de cima, ampliando a nossa visão da realidade, trazendo clareza e favorecendo as melhores estratégias para superar os percalços da jornada. Diríamos que esse mapa é de grande valor, sendo imprescindível para as nossas vidas. O Evangelho representa esse valioso mapa em nossa jornada encarnatória. As suas lições, baseadas nos exemplos e lições do Cristo, concedem um direcionamento correto, oferecendo uma base segura para que façamos as melhores escolhas no decorrer das nossas vidas. Ele é o mais elevado código de conduta e o mais seguro roteiro para a humanidade alcançar a paz e o progresso espiritual. A sua vivência transformaria o mundo num local de profunda harmonia e extrema prosperidade. Por isso é que nós estamos tão felizes com a divulgação dessa obra, que será, aliás, é muito necessária para que haja a paz entre as nações. No livro Os Mensageiros, encontramos interessante diálogo de Narcisa com André Luiz, quando este estava passando por momentos de profundas mudanças emocionais. Naquele instante, André Luiz estava se desvinculando dos sentimentos do mundo, que antes lhe preenchiam muito o coração. Agora, não mais a ligação com os entes queridos da terra. A bondosa enfermeira aconselhou André Luiz: em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos, raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que um repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando o homem desperta para os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que a pessoa se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos. Esta observação de Narcisa, a dedicada enfermeira, está nos Mensageiros, da coleção André Luiz, que você poderá ler novamente. Sim, nós somente entenderemos melhor o Evangelho segundo o Espiritismo quando tivermos amadurecido para estudá-la melhor
e meditarmos sobre a grandeza dos seus ensinamentos. Como diz Emmanuel, os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Muito interessante essa observação do mentor. Assim, nós saudamos o Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos que ele se divulgue cada vez mais, para que haja mais paz entre os homens. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece os nossos produtos? Se deseja saber mais, telefone para São Paulo ou passe um e-mail e nós teremos prazer em informá-lo. Vamos agora à mensagem do nosso Maida no Momento Doutrinário. Vamos assistir. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos. Hoje, dentro do quadro Momento Doutrinário, trouxemos para meditação as palavras do Espírito André Luiz, contidas no livro Vozes do Grande Além, lição 32, Psicofonia do querido Chico Xavier. Diante das perturbações e das lágrimas que nos visitam cada noite o santuário de socorro espiritual, lembraremos o velho apólogo, dezenas de vezes repetido na crônica de vários países do mundo e que, por pertencer à alma do povo, é também uma pérola da filosofia a enriquecer-nos os corações. Certo cavalheiro que possuía 3 amigos foi convocado a comparecer no fórum, de modo a oferecer solução imediata aos problemas e enigmas que lhe manchavam a vida, porquanto já se achava na iminência de terrível condenação. Em meio das dificuldades de que se via objeto, procurou seus 3 benfeitores, suplicando-lhes proteção e conselho. Arrogante, replicou-lhe o primeiro: mas não posso fazer por ti que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Muito preocupado, disse-lhe o segundo: não obstante devotar-te a mais profunda estima, posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até a porta do tribunal. O terceiro, porém, afirmou-lhe humilde: irei contigo e falarei por ti. E esse último, estendendo-lhe os braços, amparou-o em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele, diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com a aprovação dos próprios acusadores que lhe observavam o processo. Neste símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos nós, diante do sepulcro, somos chamados a exame na contabilidade divina e todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, o doador de trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é o mundo representado na pessoa dos nossos parentes ou na presença das nossas afeições mais queridas.
que compungidamente nos seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos a transformar-se em gênio tutelar de nossos destinos e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista a plena liberação do Espírito para a vida eterna. Atendamos assim ao bem onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito e que jamais se apagará. Abraços fraternos a todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa Sandra Marinho com o Educa Tua Alma. Vamos assistir. Queridos amigos, queridas amigas, gosto de falar francamente nosso programa, cujo propósito é trazer à baila assuntos que precisamos enfrentar seriamente se quisermos de fato nos tornar melhores como pessoas. E hoje gostaria de refletir com vocês sobre a caridade. A caridade, no estrito senso, é a prática de repartirmos o que temos, materialmente falando, com quem precisa. A máxima do Evangelho, segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, inspira as casas espíritas a incentivar os seus frequentadores a praticar a caridade. Para tanto, é comum que essas instituições sejam responsáveis por diversas atividades na área de assistência social e de desenvolvimento social voltadas à população menos favorecida. E isto tem uma razão de ser. É porque quando nos propomos a ser caridosos, somos levados a internalizar sentimentos como empatia, que é o se colocar no lugar do outro, de piedade e benevolência. Em suma, por que não dizer de amor pelo nosso semelhante? Parece simples, mas nem sempre é fácil para nós achar que estamos em condições de ajudar alguém. Afinal, sobrando, creio que a maioria de nós não tem. O espírito Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, conta a seguinte historinha intitulada O Ricaço Distraído. Existiu certa vez um homem muito devoto que chegou ao céu e perguntou ao anjo que o recebeu: mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? O anjo respondeu: faze o bem e volta mais tarde. Mas, retrucou o homem, posso te pedir os recursos necessários para tal missão? Pode, respondeu o missionário. O homem então disse: quero dinheiro, muito dinheiro para socorrer o meu próximo. O missionário estranhou e falou: nem sempre o ouro é auxiliar suficiente para isto. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. E não tem medo das tentações do caminho? Perguntou o anjo. Não, respondeu o homem. E o anjo falou finalmente: terá o que pede, mas não se esqueça de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda a alma reside onde coloca o pensamento. E acrescentou: a lei determina que seremos escravos dos excessos, a que nos entregarmos. E assim o homem, prometendo exercer a caridade e servir extensamente, retornou à terra. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo, e lhe foi dado muito. No início, fartura de comida, roupas, depois propriedades, terras, fazendas, rebanhos. E o homem nunca achava que estava em condições de doar, seja um prato de comida. Não cedia nada a ninguém e sempre alegava a falta de recursos para isto, declarando-se sem condições para auxiliar os necessitados e esperava sempre mais.
a fim de repartir algum pão com eles. E o nosso amigo, de homem alegre que era, espontâneo, passou a ser desconfiado, carrancudo, arredio, sempre com receio de amigos e inimigos. Escondia grandes somas em caixas fortes. Envelheceu e morreu. Quando acordou do outro lado da vida, já em espírito, ficou horrorizado de se ver dentro da caixa forte, no meio de ouro, prata e muitas cédulas e títulos bancários. Passado algum tempo, teve fome e frio, que não podiam ser aliviados nem com o dinheiro e nem com o ouro, e muito menos com as outras riquezas depositadas naquele local. Lembrou-se do anjo e rogou a sua presença. O mensageiro amigo desceu até ele e disse: é muito tarde para súplicas. Está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor lhe confiou, porque a fizeste rolar somente em torno de si, sem qualquer benefício aos irmãos de luta e experiência. O homem em desespero perguntou: e o que eu preciso fazer para retornar à minha paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que juntou, desfaze-te da terra vasta, entrega à circulação todo o tesouro que Deus te confiou e depois retorne a mim para que retomemos o entendimento feito há 60 anos. Porém, quando o homem percebeu que já não dispunha do corpo de carne para o que propunha o anjo, começou a gritar e a blasfemar como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. É isso, meus amigos. Pensemos nisso. Chegamos ao final do Portal de Luz de hoje. Com a nossa homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo e os seus 150 anos, nós nos despedimos de você com um grande abraço e a certeza de que estaremos sempre juntos. Até mais!